Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 a respeito deste tema tão importante, a história da Igreja. Nós vamos hoje nessa aula tratar a respeito da Igreja perseguida. Lembre-se que nós estamos falando sobre o período imediatamente após aquilo que é contado no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos agora encerrando o primeiro século da era cristã, iniciando o século segundo, e a partir daí é que a nossa jornada continua. Na aula passada nós ainda repassamos de alguma maneira um pouco mais breve os conteúdos relacionados às viagens missionárias do apóstolo Paulo, não de forma detida, porque este conteúdo está disposto no estudo da matéria, o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas sim, tivemos um contexto histórico geral na aula anterior, falando a respeito da plenitude dos tempos, que Paulo identificou aos crentes em Gálatas como sendo o período exato e propício para que Cristo nascesse, confirmando e cumprindo as profecias a respeito do Messias de Deus no Antigo Testamento, e o nascimento do Senhor Jesus Cristo, bem como o desenrolar de seu ministério, sua morte, sua ressurreição, levou-nos até o Pentecostes em Atos capítulo 2. Agora nós vamos verificar a reação levantada contra os cristãos por causa da expansão, do crescimento da igreja. Vamos lembrar de maneira bastante objetiva que estamos falando de um momento em que o cristianismo começou a se espalhar por todas as províncias de Roma, a partir principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Qual é a prova de que Paulo não era o exclusivo missionário da igreja? O próprio livro dos Atos dos Apóstolos nos conta a respeito de trabalhos missionários feitos por outros cristãos. Entre eles nós podemos verificar o trabalho evangelístico de Priscila e Áquila, o seu esposo, também de Filipe, que era diácono em Cesareia, a pregação de Estevão na ocasião do seu martírio, também os outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aí já fora do livro dos Atos dos Apóstolos, mas na segura história da igreja, principalmente a partir das fontes em Eusébio de Cesareia, nos mostram que, além de Paulo, outros estavam fazendo o trabalho evangelístico. Mas Paulo é, sem dúvida alguma, o grande ou principal missionário, sobretudo no que diz respeito ao seu exercício teológico e à sua insistência na pregação aos gentios. Convido os irmãos a observarem comigo, por favor, o mapa que nós estamos exibindo, que fala sobre a extensão do cristianismo no primeiro século, até por volta do ano 100 depois de Cristo, o reinado de Constantino, que é bem depois, ali no ano 300, mas nós podemos observar que já ao final do primeiro século e até o reinado de Constantino, o cristianismo alcançou considerável progresso. É verdade que nem tudo a respeito desse período nós temos conhecimento pleno, porque é um momento em que a igreja estava envolvida em grande perseguição e não era exatamente o instante em que se pudesse dedicar às crônicas. Então as informações que nós temos foram coletadas quase sempre que posteriormente, mas não exclusivamente, quase sempre posteriormente a esse período. Mas o que essas informações nos dão conta é de que o cristianismo avançou grandemente durante esse primeiro século, vindo inclusive a não mais ficar restrito às camadas mais pobres, menos abonadas da sociedade romana, mas vindo a penetrar até nas camadas mais ricas, na elite, inclusive elite não apenas econômica, mas elite política também. O cristianismo, então, começou a impor-se e os seus limites foram extrapolando a partir, primeiramente, da fronteira inicial, que era Jerusalém, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e aí pudessem vir a ser testemunhas de Cristo em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Extrapoladas as fronteiras de Jerusalém, o evangelho se espalha inicialmente pela Ásia Menor. Vamos nos lembrar que a Ásia, então, corresponde ao primeiro grande berço do cristianismo depois de Jerusalém, e é na Ásia que estão concentradas as igrejas, as quais Cristo, através de João,
no Apocalipse, endereça as suas cartas. Também estão na Turquia, que fica entre a Ásia e a Europa, as igrejas cristãs mais antigas de que se tem notícia. Ali na Turquia nós temos um excelente roteiro histórico a percorrer, hoje turístico, mas que depõe a favor do espalhamento do Evangelho. E nós já estamos territorialmente nesse ponto bastante distantes de Jerusalém. O cristianismo vai se impondo através da sua pregação, mas isso não quer dizer que o seu espalhamento conquistasse das autoridades romanas simpatia. Muito pelo contrário, conforme você pode ter observado na leitura da lição de hoje, eu quero crer que você já a leu antes de chegar a essa aula, o cristianismo foi muitíssimamente perseguido. E essa perseguição estendeu-se desde o período dos apóstolos até quando Constantino retira de sobre o cristianismo o estigma e a ordem para a perseguição. Então foram 300 anos praticamente de uma intensa perseguição, de morte, martírio de muitos crentes, de mortandade extremamente violenta. Alguns imperadores romanos não se contentavam simplesmente em perseguir, eles tinham que ser cruéis na sua perseguição. Mesmo assim, o evangelho estendeu as suas tendas sobre toda a Europa mediterrânea. Nosso livro traz aí um mapa, que eu volto a repetir agora, tratando da expansão do cristianismo já no século II, e nós vamos observar que todo o mundo mediterrâneo era conhecedor do Evangelho, e em todas essas regiões se podiam encontrar cristãos. No norte da África, na Ásia, na Europa Central, até na Península Ibérica, em territórios que hoje equivalem à Espanha e Portugal, já se sabia, já se tinha conhecimento do Evangelho e da pregação de Cristo sendo aceitada por muitas pessoas. Mas nós temos que encarar o fato de que o Evangelho foi extremamente perseguido. E quais eram os motivos que tornavam o Evangelho perseguido? O fato de que os romanos viam na religião estatal, isto é, na adoração ao Estado e aos seus imperadores como sendo deuses, a manutenção da ordem. O Império Romano estabeleceu-se, como vimos na aula passada, através do seu domínio tecnológico, da sua superioridade militar, também por causa da sua excelente organização de infraestrutura. Era, de fato, uma das maiores civilizações sobre a Terra até aquele momento e ainda continua a ser um dos exemplos mais eficientes de domínio imperial. E um dos pilares para isso justamente era a adoração estatal, que via na pessoa do imperador uma divindade mantedora, sustentadora do império e da sua ordem, bem como da sua prosperidade. Qual é o problema disso com o cristianismo? Que o cristianismo não aceita, meus amados irmãos, a adoração ser dada a ninguém senão a Deus, o nosso Senhor e Criador. Não é que os cristãos fossem rebeldes e eles viessem a se rebelar contra as autoridades. Pelo contrário, o Novo Testamento nos ensina que aquele que não quer temer as autoridades, basta que as obedeçam. Entretanto, nós temos aqui o fato de que o cristianismo afrontava diretamente um preceito fundamental dessa religião estatal, que é a adoração ao imperador. Não que a adoração ao imperador fosse exigida como exclusiva por parte da religião estatal, mas que ela é exigida principalmente, em prioridade, ao imperador. Entretanto, nós, os cristãos, jamais aceitaríamos dividir a adoração dada a Deus com ninguém, quer este outro alguém fosse alvo de adoração principal, prioritária, ou fosse alvo de adoração secundária. Não há ninguém que possa dividir as atenções em nosso coração com Cristo. O nosso coração é de Cristo. O trono do nosso viver é de Cristo. Não será jamais do Estado, não será jamais de um governante, não será jamais do dinheiro, da riqueza, da projeção social.
Cristo é o nosso Senhor. Lembre-se do que explicamos na aula anterior a respeito da confissão de fé lá no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E no Novo Testamento, Jesus é este Deus. Então nós temos aqui duas confissões de fé complementares no Antigo e no Novo Testamento, e ao complementarem-se, ambas nos ensinam que só Deus é digno de adoração e que Jesus Cristo é Deus e deve ser adorado. Isso deixou os romanos extremamente irritados e, em certa medida, bastante inseguros, porque o desrespeito à sua religião estatal era considerado como um crime de lesa pátria. Era algo que atentaria frontalmente às dimensões do império, à manutenção do império, à sustentação da ordem e da prosperidade promovida pelo império. Vamos lembrar, por exemplo, que determinados imperadores, como Júlio César, que não foi imperador, mas foi o ditador de Roma, e a palavra ditador aqui não tem exatamente o sentido negativo que nós temos hoje. Ditador, no latim, é aquele que faz o ditado, que dita as regras, que dita as normas. E Júlio César pediu ao Senado romano que lhe concedesse poderes ditatoriais, isto é, para que ele fosse a referência da qual emanava a ordem e o poder durante 10 anos, e o Senado concedeu. E neste momento, Júlio César faz uma prática bastante interessante, que é a de seduzir as pessoas pela ajuda e a bondade do Estado. Alguma coisa bastante parecida com o paternalismo feito pelas comunidades, pelos governos de esquerda hoje, que tentam comprar a lealdade de seus cidadãos na base de pão e circo. O nome disso não é democracia, isso é a base de uma ditadura. Então, cuidado, irmãos, com os partidos de esquerda, cuidado com a doutrina socialista, porque ela é enganosa. Seduz para logo então minar toda a pobreza, porque não há como o Estado produzir riqueza. O Estado não gera riqueza, o Estado consome a riqueza produzida pelos cidadãos. Logo, não há como dizer que o Estado vai enriquecer as pessoas, porque a riqueza do Estado não é dele, já é das pessoas. Então, muito cuidado com essas armadilhas socialistas. Mas isso tudo causou extremo incômodo aos imperadores romanos, e eles insistiram em manter o cristianismo como sendo uma religião ilegal. Inicialmente, o cristianismo era tomado como uma espécie de seita a partir do judaísmo, mas logo os cristãos conseguiram descolar a sua imagem do judaísmo, porque realmente não há como alguém poder imaginar ou sustentar a ideia de que o cristianismo seja uma heresia judaica. Pelo contrário, nesse aspecto, o judaísmo é que permanece herege por não aceitar a verdade que liberta, que é que Jesus Cristo é o Messias de Deus. Assim sendo, o cristianismo conseguiu logo descolar a sua imagem do judaísmo. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso pode verificar, inclusive, que do ponto de vista doutrinário e até litúrgico, os cristãos se esforçaram muito para serem diferentes dos judeus. Uma coleção de escritos que tenta sistematizar, organizar os ensinos apostólicos, conhecida como Didaquê, e é uma coleção cuja data não é exatamente confirmada, mas a maioria dos historiadores a estima como sendo ali da metade do segundo século. A Didaquê traz o resumo dos ensinos apostólicos, e ali há coisas bastante interessantes, como, por exemplo, recomendar a todo cristão que faça o seu jejum e mantenha a sua sequência, a sua rotina de oração todos os dias, mas que jejue e ore em dias e em momentos diferentes daqueles em que os judeus o fazem, para evitar qualquer associação entre o cristianismo e o judaísmo. Entra aí também algo muito interessante que é conhecido como a questão da sinaxe dominical. Sinaxe é a principal reunião. Então nós temos aí a questão da principal reunião dos cristãos acontecer em um domingo e não em um sábado. Para isso nós temos tanto o ponto de vista teológico bíblico, porque o Senhor Jesus Cristo até do sábado é Senhor, e Cristo cumpriu as exigências da lei, inclusive quanto ao sábado, além do que nós observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, reuniões sendo feitas no dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, ou domingo, portanto, e soma-se a isso uma necessidade litúrgica, que nunca estará acima da exigência bíblica ou doutrinária,
necessária, mas uma necessidade litúrgica de que até as reuniões principais dos cristãos acontecessem no domingo, a questão da sinaxe dominical. E numa certa particularidade devemos observar que na imensa maioria das vezes essas reuniões não só aconteciam no domingo, mas elas aconteciam ainda muito cedo no domingo. Muitas vezes antes mesmo de o sol se levantar, porque assim os cristãos estariam acobertados pelo anonimato que a noite pode oferecer. O resultado é que aqui no Brasil nós temos como a nossa principal reunião o culto do domingo à noite, mas todas as outras igrejas e as igrejas protestantes históricas e em países como, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo as igrejas pentecostais têm sua principal reunião não no domingo à noite, mas no domingo de manhã, que é algo que traz a sua herança lá atrás, ainda no primeiro século, quando os cristãos reuniam-se no dia do Senhor, domingo e pela manhã, ou ainda antes mesmo do sol brilhar. É algo bastante interessante notar como o cristianismo foi em cada cultura, moldando-se e adaptando-se às questões culturais, sem, lógico, perder ou comprometer a sua fé e a sua fidelidade às Escrituras. Mas aqui no caso do nosso país, ficamos que a nossa principal reunião seja num sábado, num domingo à noite, enquanto que historicamente, a principal reunião dos cristãos é sempre no domingo de manhã. Talvez para nós aqui tenha acontecido o mesmo que aconteceu para os cristãos do primeiro século. Nós tínhamos e reservamos o desejo, a pretensão de nos descolar do catolicismo, que também tem sua principal reunião, adivinhe quando? Na missa do domingo de manhã. É muito interessante, é um estudo bastante curioso, muito interessante mesmo, do ponto de vista histórico e cultural. Mas vamos retornar do século XX, lá para trás, no finalzinho do século I e começo do século II, que é onde estamos vendo a perseguição aos cristãos. Eu recomendo aos irmãos que leiam alguns clássicos bastante interessantes, como o Livro dos Mártires, de John Knox, e também Catacumbas de Roma, que retrata este período de perseguição de forma muito viva e vívida e necessária para todos nós não apenas conhecermos, mas nos edificarmos pelas histórias de fé dos nossos primeiros irmãos cristãos no século I, II e III depois de Cristo. E como é que morriam as pessoas sob a perseguição romana? Bom, essas perseguições eram terríveis. Nós temos aqui, inclusive, o nosso livro fala, ao coletar informações sobre a morte dos apóstolos morreram esfolados, tiveram a sua pele arrancada, outros foram lançados do alto de prédios ao chão, morreram apedrejados, morreram com pauladas, morreram espancados, morreram muitos cristãos devorados pelas feras no Coliseu, morreram como tochas humanas no Coliseu. Durante o período de Nero, isso foi algo incrível e inacreditável, o sangue derramado de tantos servos de Deus em resultado da perseguição. Há, no período da igreja primitiva, uma frase que diz que o sangue é a semente. Quer dizer que pela morte daqueles que não negaram a Cristo, a fé de muitos outros irmãos foi edificada e em muitas outras pessoas foi despertado o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se esses cristãos morriam porque não negavam ao Senhor Jesus Cristo jamais. Irmãos, é algo que em alguns momentos faz o meu coração ferver na presença de Cristo, mas em outros momentos faz as minhas bochechas ruborizarem de vergonha, porque o Evangelho e os tempos de Evangelho que temos vivido são razoavelmente fáceis, em nada se comparam à perseguição dada contra os cristãos nos primeiros séculos, e mesmo assim nós temos insistido em viver um cristianismo bastante esvaziado de poder, de fidelidade e de amor ao Senhor Jesus Cristo. É claro que isso que eu estou descrevendo talvez não seja o seu caso especificamente, porém, meus amados irmãos, é lamentável constatar que é o caso da imensa maioria das pessoas que hoje professa-se como evangélica, porque tem tomado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como uma aglomeração social, como um ajuntamento cultural, não como uma realidade espiritual
que se testemunhe e se comprove a partir da mudança da vida e da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e aos preceitos bíblicos que são tão claros e transparentes para nós. Mais perseguições seguiram-se e nós temos em nosso livro o resumo que foi feito de diversos imperadores romanos. O que nós vamos observar, e depois você leia o seu livro com bastante atenção, é que estes imperadores todos, até Constantino, sustentaram e mantiveram o cristianismo como sendo uma religião ilegal e contrária à sustentação do Estado romano. Entretanto, alguns deles foram mais e outros foram menos severos e cruéis na perseguição. Mas não quer dizer que mesmo entre os mais brandos houvesse qualquer tipo de arrefecimento da perseguição. Esta brandura não significa que não morreram cristãos, morreram sim. Trata-se apenas da intensificação da perseguição conforme a região geográfica, às vezes só em Roma, às vezes em todo o Império. Às vezes essa perseguição era estimulada, outras vezes ela era aceitada pelo imperador, mas o cristianismo permaneceu como ilegal até que Constantino o tenha removido da ilegalidade. Muito interessante observar aquilo que também nos coloca o nosso livro, no texto de número 4, a respeito dos pais da igreja. Ora, quem são os pais da igreja? Antes de explicar isso, eu peço que você verifique comigo este outro mapa que fala a respeito do período de ouro dos pais da igreja. Aí você pode observar que os pais da igreja estavam espalhados pelas mais diversas regiões do império. Mas o que eram os pais da igreja? Toda a religião, e isso aí não é um privilégio do cristianismo, precisa das suas referências teológicas, doutrinárias, morais. No caso do cristianismo, é bem fácil de compreender que aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, a referência era evidente e, obviamente, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas tão logo Cristo houvesse sido levado aos céus, no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, é que está registrada a assunção de nosso Senhor. Os apóstolos é que se tornaram a referência doutrinária da igreja. Eles eram aqueles ocupados em pregar e em ganhar almas. Nós vamos observar isso, por exemplo, no capítulo 6 do livro dos Atos, na instituição dos diáconos, quando os apóstolos, através de Pedro, disseram que não era correto que eles, os apóstolos, se afastassem das atividades da oração e da pregação da palavra para servir as mesas. Este servir as mesas não significa colocar prato de comida na mesa de quem ia se alimentar na hora do almoço ou na hora da janta. Não. As tais mesas eram os locais por onde cada cristão levava a sua contribuição. Eram mesas de coleta de oferta, de doação, da contabilidade destes recursos e da destinação destes mesmos recursos aos cristãos carentes, principalmente em Jerusalém. Os apóstolos então assumem que a sua principal função era orar, jejuar e pregar. Estava aí estabelecida, portanto, a sua característica apostólica, que é a de referência espiritual e doutrinária manifestada pela pregação e pela oração. Por que os apóstolos eram a primeira referência ou a referência imediata? É fácil concluir, porque eles andaram com Cristo. Mas a geração dos apóstolos logo passou. O apóstolo que mais viveu foi João, o que corroborou na cabeça de muitos cristãos uma certa lenda que o próprio João, no seu evangelho, fez toda a questão de desmentir e não deixar que isso se fortalecesse. Mas muitos cristãos, o próprio João conta, pensavam assim. Em dado momento, você vai se lembrar, o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz que chegaria o dia em que Pedro seria amarrado e levado para onde ele não queria ir. E isso significava o tipo de morte com que ia morrer. Aí Pedro, como era bem característico dele, nós podemos assim concluir, fica um pouco chateado com aquilo, olha para João e fala, tudo bem, isso é de mim, mas e quanto a este aí, quanto a João, só eu que vou morrer? E aí Jesus dá-lhe mais uma lição, dizendo-lhe assim, quanto a este, se eu quiser que ele fique até a minha volta, o que você tem a ver com isso? E aí, muitas pessoas acharam que João estava recebendo de Cristo a bênção para viver indefinidamente até o arrebatamento, mas o próprio João diz, só que não disse ele
que o discípulo amado viveria até o dia do Senhor, mas que se ele quisesse que ele vivesse. Mesmo assim, aconteceu que João foi o apóstolo que mais viveu. Ele morreu já finalzinho do século I, com quase 90 anos de idade, ou quem sabe um pouco mais do que isso. Algumas datas, ou a maioria delas, dá conta de que 92, 93 anos de idade. A cronologia bíblica nesses fatos, às vezes, pode deixar uma margem de alguns anos, mas ele foi o que mais viveu, e mesmo João tendo sido aquele que mais viveu, não significa que ele tenha escapado da perseguição. Nós temos os relatos históricos, não está na Bíblia, são fontes extra-bíblicas, de que João sofreu uma tentativa de fritura. Alguém tentou matá-lo jogando em um tacho fervente, mas esse homem sobreviveu àquela perseguição, foi enviado a Patmos, vindo a morrer bem velhinho. Mas então, com a morte dos últimos dos apóstolos, quem se torna a referência para os cristãos? Aqueles que andaram com os apóstolos. Daí vem o nome, os pais apostólicos, isto é, aqueles irmãos cujo ministério cresceu, tornou-se vultoso, e sob a liderança primeira dos apóstolos. No caso de João, por exemplo, para continuar nesse relato, ele foi sucedido por Policarpo. Nós temos aí um pai apostólico que herdou um legado de um dos apóstolos, Policarpo, e vários outros pais apostólicos. E estes pais apostólicos formaram pelo menos mais 2 gerações de pais da igreja. Aí nós temos pais da igreja dedicados a não somente evangelizar, mas a defender o evangelho das heresias contra o evangelho. Eram os pais apologistas, e temos aqueles o ministério dedicava-se nos escritos para defender o evangelho da perseguição, e faziam assim as suas cartas, os seus textos, e eles eram endereçados a autoridades romanas. Eles eram os pais polemistas. Bem, esse é o período dos pais da igreja. O nosso livro cita Policarpo, Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, mas o período dos pais da igreja vai, conforme o estudioso que você estiver lendo, do final do século I até no máximo meados do século III. Daí para frente já não dá mais para considerar que houvessem pais da igreja, porque as linhas de sucessão se perdem, o que é algo muito importante e interessante, porque nós observamos aí uma tentativa do estabelecimento do episcopado romano como sendo de primazia sobre todos os outros episcopados. Naquela época, as igrejas cristãs eram organizadas de uma forma diferente de como hoje nós as temos organizadas, principalmente aqui no nosso país. As igrejas não estavam organizadas em formato de sede e congregação. Elas eram autônomas, dentro de uma cidade, dentro de uma localidade, dentro de uma região. E essa condição autônoma fazia que numa cidade houvesse um bispo, numa outra outro bispo. Então não havia essas grandes redes de uma sede, várias congregações espalhadas por diversas cidades. A coisa funcionava de maneira um pouco diferente naquela época, o que era interessante, porque é um método que estimula muito mais a expansão e o evangelismo do que essas grandes cadeias, essas pirâmides ministeriais de várias igrejas ligadas às sedes de setores, e às sedes de setores ou regiões ligadas a outras sedes, e assim a um templo principal. Era de forma mais autônoma, o evangelho se espalhava de maneira bem mais eficiente e eficaz sobre aquela região toda. E houve uma tentativa de se fazer, então, com que o episcopado da cidade de Roma fosse colocado como sendo o episcopado principal sobre todos os outros. É a questão do monoepiscopado. Mas, como eu estou dizendo, esta tentativa de sucessão apostólica, os apóstolos, os pais apostólicos, os pais polemistas, os pais apologetas, é algo que perdeu-se ali por volta do ano 300 e alguma coisa, e por isso mesmo não há como definir, afirmar, o que seria antibíblico também, inclusive, que haja qualquer primazia do episcopado de Roma sobre os outros. Mas isso é um tema que nós vamos voltar mais adiante, vamos ver nas próximas aulas. Espere até lá, guarde a sua curiosidade, mas já comece a formar um pouco de conhecimento e informação a respeito deste período.
Os cristãos eram acusados de muitas coisas nessa época. Para justificar a perseguição, Nero acusou os cristãos de colocar fogo em um bairro de Roma. Roma, naquela época, era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, era uma das maiores cidades que o mundo já tinha visto até então. Talvez a maior cidade que o mundo tenha visto até aquela época e por muito tempo depois daquilo. E Nero acusou os cristãos de colocar fogo em um bairro romano, mas foi o próprio Nero quem o fez. Os cristãos eram acusados de, nas suas reuniões dominicais, reunirem-se para a prática de orgias morais. Eles eram acusados de comer a carne de criancinhas também. Eram acusados de relações incestuosas, isto é, quando alguém se casa com parentes de primeiro grau, como por exemplo entre irmãos ou entre pais e seus filhos, porque os cristãos tratavam a todos pelo nome de irmão. E assim os romanos abusavam desta forma e forçavam acusações que os cristãos estavam cometendo práticas orgíacas, práticas incestuosas, sendo que os próprios romanos, na verdade, é que eram bem dados a esse tipo de coisa. Historiadores contam que a sociedade romana, especialmente na capital, era bastante liberal com algumas questões, embora no discurso não fosse, mas na prática era. Por isso, por exemplo, Calígula casou-se, Calígula, imperador, ele que sucedeu Tibério, casou-se com uma de suas irmãs, Drusila, e teve relações incestuosas com ela. Estamos vendo uma sociedade hipócrita acusar os cristãos da hipocrisia que essa sociedade comete. Os cristãos, pela graça de Deus, temos sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E há um texto bem interessante em seu manual que fala a respeito do que um dado governador de uma província romana coletou como sendo as acusações contra os cristãos. E esse documento diz que os romanos acusavam os cristãos, mas os cristãos diziam que a única coisa que se podia apontar contra eles é que eles se reuniam para orar, para adorar a Cristo, porque era Deus, e que eles forçavam-se a serem fiéis, não adulterarem, serem leais, não roubarem, nem se embriagarem. Então este era o crime que cometiam os cristãos. Mesmo assim, eles eram perseguidos. Ainda em nosso livro, já no caminho de concluir, nós temos o papel dos pais apologistas, isto é, aqueles que escreviam com a finalidade de combater as heresias e de defender o evangelho das acusações contra ele. Então os pais polemistas, os pais apologistas tinham essa função. E nós vamos observar ao longo de toda a história, principalmente nos 3 primeiros séculos, que o evangelho era assolado por muitas acusações e também por heresias. A principal deste período era o gnosticismo, e nós vamos estudar sobre ele nas nossas próximas aulas. Então, recomendo a você, uma vez que chegamos ao final de mais uma aula, que releia o seu livro, assista novamente essas aulas, consulte os mapas que estamos colocando aqui, prepare-se para cada uma das provas que você tem a fazer, ore continuadamente para que Deus abençoe os seus estudos e eles sirvam de edificação para você e também para aqueles a quem você tem ensinado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida.